dia a dia Aí, tá todo de mundo por isso. planificação. O objetivo desse encontro é tratar um pouco dessa experiência, né? Nós estamos acompanhando de perto 27 empresas de vários portes, algumas são pequenas, algumas são redes, algumas são padarias em 9 estados do Brasil. E a vivência, desde do último dia 15 de março, né, nós já estamos com um mês de tudo que aconteceu aí, essa reviravolta toda com a questão da pandemia, do Covid-19, e o impacto que isso trouxe dentro das empresas. E quais foram as ações e a capacidade de resposta que as empresas tiveram para estar aí, de certa forma, enfrentando esse grande desafio, que nós sabemos que não é simples, não é fácil, não tem uma resposta mágica, não tem uma ação só que traga, vamos dizer assim, a solução para todas essas questões. Hoje, agora, eu fui atender 2 empresas hoje, nós tivemos reuniões e uma das reflexões era, como é que volta isso, né? Será que vai voltar do jeito que era antes, né? Nós acreditamos que não vai voltar exatamente como era. Nós tivemos uma mudança muito radical no modelo de negócio e nós precisamos estar ajustando a nossa operação, a estrutura da nossa empresa, a estratégia comercial, que vai do mix de produto, a como organizar o nosso trabalho, nossa operação, porque houve uma mudança muito forte no nosso modelo de negócio. Quais são os modelos de negócio que estão conseguindo ter êxito? Nós já estamos com exemplos de empresas que iniciaram essa situação com uma projeção de 50% de queda e já estão projetando 85% do faturamento que elas tinham. Alguns conseguiram recuperar integralmente o faturamento e algumas não conseguiram reverter o quadro, né? Depende muito do tamanho do ajuste no modelo de negócio que a empresa precisa realizar. Esse é um grande desafio. Então, nós separamos os principais ações e os indicadores. Eu vou estar apresentando para vocês esses indicadores e dentro dessa proposta de apresentar esses indicadores e apresentar as ações que estão sendo desenvolvidas das empresas, eu vou estar mostrando isso. Vou colocar aqui na tela a lâmina para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Então, dentro dessa proposta, nós fizemos uma seleção das principais ações, né? Das ações que mais têm trazido resultado, que mais têm trazido benefício para as empresas. Nós temos alguns parceiros, que a Kathleen já citou os nomes, que são empresas que têm trabalhado junto conosco, têm ajudado a nos fornecer informação, a entender melhor o mercado, a ter uma visão um pouco ampliada da situação de mercado, porque essas empresas elas se relacionam também diretamente com um número muito grande de empresas do setor de panificação. Então, as empresas parceiras nos dão uma visão tanto do fornecimento de ingredientes, quanto a distribuição, quanto a questão da tecnologia, para que a gente possa realmente ter condição de acompanhar de perto várias empresas em realidades diferentes e poder analisar de forma mais clara quais são as ações que têm garantido o resultado e quais são os caminhos que nós temos que percorrer. Inicialmente, eu faria um pequeno balanço sobre a situação dos principais indicadores, né? Qual é a situação que nós nos deparamos? Uma queda radical de faturamento, na média, entre 35% e 40%, mas a gente sabe que algumas empresas chegou a cair 70% do faturamento. Algumas empresas a queda foi menor, algumas empresas a queda foi maior, na média, entre 35% e 40%. O que mais tem pesado? A diminuição no fluxo de cliente reduziu a venda da fabricação própria. E tudo que a gente construiu ao longo desses anos, de que o negócio de panificação, venda de alimentos frescos, de alimentos com a característica de produtos artesanais, com produtos naturais, nós estamos sendo
de certa forma, desafiados, e isso tem mudado no comportamento do consumidor de uma forma muito rápida. Então, a revenda seria aqueles produtos que a gente presta serviço para o cliente de atender, esse disparou, né? Vou dar um exemplo assim, na minha padaria está caminhando para dobrar a venda da revenda. Eu tinha uma venda de 70% de fabricação própria, 30% de revenda. A minha loja está caminhando para ser 50% de fabricação e 50% de revenda, a fabricação caindo 25%, 30% e a revenda aumentando 70%, 80% em relação à venda. Na média, a maioria das empresas cresceu 30%, cresceu 40%. Então, essa área de revenda é uma área realmente que a gente precisa aprender, né? O ticket médio, que é a média de gasto do cliente, subiu na média de 36%, em algumas situações mais, algumas situações menos, mas as lojas com forte consumo dentro da loja, totalmente voltada para serviço, caiu o fluxo de cliente, caiu a venda e o consumo não, o ticket médio não subiu, né? A queda de fluxo de pessoas na loja, que é o que nós estamos amargando, algumas cidades mais, algumas cidades menos, mas em torno de 50%. As lojas que têm serviço, que tinham serviço completo, como o food service, café da manhã, almoço, todo esse serviço, são as lojas que tiveram maior queda no faturamento. E isso realmente desafiador, porque são as lojas que estavam até então com grande sucesso dentro do negócio de panificação. E aí vem o delivery, né, que é esse novo modelo de operação, né? O delivery ele existia em algumas empresas, em maior ou menor intensidade, muitas vezes totalmente voltado para a venda corporativa, para a empresa, e não para o consumidor final. Em alguns casos, o delivery para empresas representava 70%, 80% da venda externa que a padaria tinha, e essa parte de venda para a empresa, de fornecimento de lanches para empresas, caiu aí 80%, 90%. E aí apareceu a venda direta ao consumidor, que a gente vai falar sobre isso durante a apresentação. Ou seja, o grande desafio, o esforço que nós estamos tendo que fazer para poder colocar esse sistema em operação. Algumas padarias que iniciaram o delivery depois dessa questão da pandemia, do confinamento das pessoas, da restrição das pessoas estarem circulando, já estão com faturamento entre 10% e 15% no delivery, e as padarias que já tinham delivery mais estruturado, com e-commerce, aceitando os aplicativos, toda a sua estrutura já bem montada, aí o delivery vai para 25%, 30% do faturamento, praticamente. É lógico, a gente sabe que isso não repõe todo o faturamento que nós perdemos na loja, se for considerado o faturamento que nós tínhamos, não é suficiente, mas é um caminho que nós estamos aí entendendo como um novo modelo de negócio, né? E aí, dentro desse contexto, o custo da mercadoria vendida cresceu, ou seja, se eu tinha uma venda de produção própria, onde cada R$1.000 do que eu vendo, eu ganho R$700, quando eu mudo para vender produtos de terceiro, cada R$1.000 que eu vendo, eu ganho R$300, ou seja, 30% do que eu vendo de revenda, eu tenho de lucro bruto, de margem de contribuição. Quando eu vendo produção, cada R$1.000 eu ganho 700, eu ganho 70%. E o que aconteceu? A diminuição da venda de fabricação própria, o crescimento da venda de revenda fez o lucro bruto diminuir. Então, nós estamos vendo o seguinte, mesmo as padarias que conseguiram ter o mesmo faturamento pós-Covid, através da revenda, do delivery, de todas as ações que foram colocadas em prática, o lucro bruto diminuiu. E, com isso, é muito importante ajustar a estrutura de operação da empresa, os custos operacionais. Isso não vai ter como não ser feito. E esse ajuste nos custos, a gente tem visto redução a nível de operação da indústria, porque diminuiu o volume de produção da fabricação própria e diminuiu os serviços na operação de loja. Se eu não tenho mais café da manhã, não tenho mais buffet, não tenho serviço, eu vou diminuir, de certa forma, a estrutura de prestação de serviço para o meu cliente. E aí a loja chega a ter uma ociosidade de 40%, e a indústria uma ociosidade média de 20% a 30%. Com isso, surgiu novos modelos, né? O cliente passou a exigir que a gente embalasse os produtos, né? E aí, como a gente passou a embalar
nos produtos, a gente diminuiu as perdas, as quebras, isso é um fato positivo, mas a gente precisa ajustar as despesas da nossa operação em cerca de 30%. Esse é o grande desafio, você reduzir suas despesas em mais de 30% para ajustar a essa nova realidade. E, com isso, nós precisamos aumentar a produtividade. O que é aumentar a produtividade numa conta simples de panificador? Se antes eu tinha 10 funcionários para vender 100 mil, porque o meu lucro bruto era maior, hoje, com 10 funcionários, eu tenho que vender 140 mil, ou seja, minha venda média por funcionário tem que subir cerca de 40%. Então, se eu tinha 10, passar para 14, se eu tinha 11, eu tenho que subir 40%, para poder isso significar um ganho de produtividade. Então, como o lucro bruto, o CMV aumentou, o lucro bruto diminuiu, e esse lucro bruto caiu em torno de 18% no seu volume, obriga a gente a reduzir os custos operacionais. Então, nós temos que concentrar a competitividade, ajustar os custos. Isso são fatores que têm que trabalhar, né? Dentro desse contexto. Tem uma nova realidade, que é ajustar a estrutura operacional, o horário de funcionamento da área de venda, o horário, como é que vai organizar o trabalho na área de produção. Algumas empresas têm feito ajustes na equipe, outras empresas têm optado em trabalhar 12 por 36, outras empresas têm feito uso dos recursos aí, foram colocados na medida provisória, e aí tem reduzido em 50% a jornada de trabalho na área de produção, e colocado a equipe trabalhar em 2 turnos, um turno trabalha um dia, descansa o outro, para poder descansar 50% do tempo, né? E aí, dentro desse contexto, quando a atividade voltar ao normal, se reestabelecer, nós entendemos que isso vai ser gradativo. A parte de serviços, que é a parte de lanches, café da manhã, consumo dentro da loja, deve voltar aos poucos. Em outros modelos, por exemplo, o self-service provavelmente vai ter restrição, você não vai poder colocar o cliente se servir. E aí, dentro desse contexto, né, a gente entende que as empresas precisam buscar uma forma de proteger o seu caixa, de dar uma condição mais estruturada para o seu caixa suportar essa mudança, e algumas empresas, no meio dessa pandemia, vai ter que fazer alguns investimentos em reestruturação que eu vou estar colocando aqui na minha apresentação. Então, diante desse cenário, quais são as ações mais relevantes? Quais são as ações mais impactantes? Nós separamos por área, né? A área administrativa e financeira, a gestão de pessoas, a gestão de ambiente, a gestão de produção, desenvolvimento de produtos, atendimento ao cliente e marketing. Falando um pouco sobre cada uma dessas áreas, na área administrativa, o que nós vamos ter que fazer na área administrativa? Vamos ter que fazer um ajuste na equipe, né? Hoje, pela manhã, eu estava numa empresa que antes do Covid tinha 83 funcionários, e nós estamos ajustando a operação para 56. À tarde, eu estava numa empresa que antes do Covid tinha 158 funcionários, e nós estamos ajustando a operação para 128. Eu estava ontem numa padaria com 40 funcionários antes do Covid, está ajustando para 28 pessoas a operação. Estava numa outra ontem à tarde, de 100 pessoas antes do Covid, está ajustando a operação para 73 pessoas, porque a gente precisa ajustar a estrutura de custo. E a gente sabe que ajustar a estrutura de custo tem uma série de custos diretos, 40% dos custos de operação de um negócio de panificação está ligado à folha de pagamento, e se eu somar os encargos e somar todas as outras despesas, a gente chega a quase 50% do custo. A adequação desse número à nova realidade, né? Isso é um ponto relevante, porque a nova realidade, o que é? Lucro bruto menor, 20% menor, e a necessidade de ganho de produtividade, e a necessidade de ganho de eficiência na parte de produção e ganho de eficiência na operação de loja. E aí nós estamos vendo, dentro do possível, a renegociação dos contratos, dos custos, para poder ajustar essa operação. Isso tem sido o caminho principal e o grande desafio que nós temos visto na parte administrativa e financeira, ou seja, nós precisamos ajustar a operação ao novo modelo de negócio. Esse é um dos grandes desafios. Eu estava numa padaria que, antes do Covid, ela vendia 400 mil reais, chegou a cair a 250 mil,
agora está conseguindo recuperar o faturamento, deve faturar R$370 mil. As despesas giravam antes do Covid em torno de R$170 mil, e agora precisa reduzir as despesas em cerca de 25, 30 mil reais. Ou seja, cada um está aí dentro desse desafio de ajustar a sua operação à nova realidade. Isso é a questão do administrativo financeiro. Mas para que isso seja feito, precisa entender qual vai ser o modelo de negócio que a empresa vai trabalhar. Qual vai ser a participação da produção, qual vai ser a participação dos produtos revendidos e quais serviços, né, vai ser colocado. Ou seja, eu posso desativar o serviço de lanches, mas eu posso colocar no iFood o serviço de lanche, posso colocar a entrega junto aos clientes dessa parte de serviço, e isso pode estar trazendo mais benefício para o cliente. Toda mudança, ela gera um estresse com a equipe. Gera um estresse com as pessoas, a insegurança, a incerteza, ninguém sabe para onde as coisas estão indo. Então, na área de gestão de pessoas, a primeira questão que tem que ser feita, quando se tem uma definição estratégica para onde a empresa vai, é conversar com as pessoas-chave, né? Eu preciso entender quem são as pessoas que eu posso contar diante de um desafio tão grande. Então, eu tenho os gerentes ou gestores de área, mas eu tenho também o que chamamos de habilidades chaves. Quem são as pessoas que eu não gostaria de perder num processo de transformação tão pesado, tão forte? Quem são as pessoas que eu não gostaria de deixar de contar com elas? Então, normalmente, o engajamento das pessoas. Eu estava numa padaria que o dono chegou a se emocionar com a disposição da equipe em fazer as mudanças, né? Desde mexer nos móveis da loja, porque onde era o restaurante virou hortifruti, desde o comprador, que andou atrás de fornecedores para poder estruturar melhor o mix da loja de revenda, desde o gerente da produção, que fez um ajuste nos itens e organizou e redefiniu os horários do pessoal trabalhar. Então, esse envolvimento, esse engajamento da equipe é fundamental. Então, nós temos que envolver as pessoas. É lógico que, num processo de adequação do número de pessoas à nova realidade, a gente vai acabar perdendo algumas ou deixando de contar com alguns talentos. Por isso que nós precisamos ter escolhas e decisões que não são fáceis, para que a gente possa entender quem são as pessoas que eu posso contar. Quem são as pessoas que são um pouco mais flexíveis em situações desafiadoras, situações mais difíceis, e elas se adequam a essas mudanças. Eu preciso conversar isoladamente com as pessoas que eu não gostaria de perder, e eu preciso definir uma agenda positiva, uma agenda de trabalho, um plano de ação, mesmo que isso não esteja formalizado, mas esteja claro para a liderança, para manter o otimismo, a fé, a vontade de fazer as coisas acontecer e enxergar além do que está acontecendo naquele momento, porque se você não tiver uma visão clara de que você consegue passar por esse turbilhão, o desespero ele acaba ocupando um espaço muito grande e a gente fica paralisado diante de um desafio tão grande, porque realmente não é fácil e a gente precisa estar mantendo a fé de que vale a pena e a gente vai passar por tudo isso. Dentro do contexto de gestão de ambiente, nós temos uma série de mudanças de comportamento. A aplicação da nova norma de vigilância sanitária para o segmento de panificação e as medidas que impactam o nosso dia a dia. Desde um pegador de pão que precisa ser higienizado todas as vezes que ele está sendo utilizado, desde o uso de máscaras, desde a organização das pessoas no ponto de venda, porque tem situações que o cliente, a situação que determinados clientes passam na porta da loja, se tiver muita gente, não entra, a embalagem dos produtos para poder também não criar uma imagem ruim nos produtos de fabricação própria, e dar esse suporte e criar esses procedimentos. Hoje, as entidades de classe, a ABIP, as associações, os sindicatos, têm fornecido uma série de informações. Nós, aqui no Propan, temos passado uma série de informações de adequação do dia a dia em relação à questão da gestão do ambiente e à segurança dos colaboradores e dos clientes para frequentar a loja. E nós entendemos que a liberação gradativa da circulação das pessoas no ambiente vai passar por regras cada vez mais rígidas, pelo menos enquanto essa situação durar. E a gente sabe que uma solução definitiva, só com uma vacina, só com uma solução que realmente traga tranquilidade para as pessoas até lá, eu não acho que isso aconteça rápido, então nós temos que estar nos adequando, nos adaptando
a essa realidade. Então, a parte de gestão do ambiente tem um peso muito grande. A produção, eu diria que a produção é onde nós temos que fazer ajustes significativos, né? A produção, nós fizemos uma das ações mais impactantes em relação à produção, e o caminho mais cartesiano disso foi pegar a chamada curva ABC de venda de cada família dentro do setor de produção, cada departamento, concentrar energia nos 10 produtos mais vendidos, ajustar a operação, significa reduzir o mix de produto em cerca de 30%. Essa redução leva a gente a concentrar energia nos itens principais e deixar de produzir alguns itens que têm muito trabalho, pouco volume de venda, muita sobra. A gente analisou a sobra versus o que vende, todo produto que a sobra é superior a 30% da venda, repensar se vale a pena continuar trabalhando com esse produto. Todo produto que dá muito trabalho e que despende muito esforço, rever. Em termos práticos, como eu coloquei aqui na lâmina, reduzir para 10 a 15 produtos de cada família, que vai dar aí um mix em torno de 100 itens, 120 itens. As padarias que tinham 350, 400 itens, reduziu 30% praticamente desse mix, fazendo esse ajuste para poder concentrar energia nos produtos principais e ganhar produtividade na produção e ganhar mais volume. Mas surgem algumas oportunidades. Por exemplo, nós temos uma situação de uma padaria que passou a fazer o pão francês pré-assado, colocar ele numa geladeira, num freezer, na área de venda, e a venda desse produto explodiu. Então, a venda do pão francês pré-assado, congelado na loja, ganhou passou a representar 10 a 15% da venda dessa padaria, eu quis citar só para ver como oportunidade. E como a gente passou a embalar o produto, as sobras diminuíram e o controle da produção ficou melhor. Então, esse processo de embalar quase todos os produtos, é lógico que você não vai vender um pão de queijo embalado, o pão francês embalado realmente diminui aquela característica de frescor. Você tem que ter um vidro entre o cliente e a balconista ou o atendente, mas a maioria dos pães de massa doce, a maioria dos produtos tem que estar protegido, e isso ajuda a administrar melhor as perdas, as sobras, trazendo as sobras para níveis bem baixos, porque nós precisamos de margem. Como a gente perde margem por perder volume na área de produção e ganha volume de venda nos produtos revendidos, a gente precisa recompor margem e, com isso, nós precisamos diminuir as perdas no produto de fabricação própria. Trazer as perdas para níveis bem baixos. A gente trabalhava antes com cerca de 15% de perda média, a gente tem que trazer isso para 3%, 4% no máximo de perdas, que são sobras de produtos, e o processo de trabalhar com produto embalado contribui significativamente para isso. E, com isso, a gente ganha produtividade por concentrar energia. Eu estava numa padaria que antes tinha 28 pessoas na produção, agora ela funciona com 14 pessoas na produção, só que desses 14, um dia trabalha 7 e no outro dia trabalha 7. E aí fez a redução de 50% da jornada. Ou seja, e a produção diminuiu 32% em relação ao que era antes do Covid. E aí ajustou essa estrutura, colocando a produção média por funcionário na indústria em torno de R$28 mil, o que significa um ganho de produtividade, porque antes a gente trabalhava com uma média de 20 mil de venda mês por funcionário na produção, e agora 28. E dentro desse contexto eu estou ajustando, e se eu não trouxer a produção para itens mais relevantes, com maior ganho de produtividade, eu não consigo ter essa produtividade. Lógico que se a padaria já tinha estrutura para congelar e fazer lotes de produção maior, ela ganha mais em produtividade. Se ela não tem essa condição, acaba não tendo a mesma resposta, né? Isso da gestão da produção. Vem uma situação importante, que é a parte de desenvolvimento de produtos. Na parte de desenvolvimento de produtos, a gente entende que nós precisamos, alguns produtos, a área de pão industrializado, ela está crescendo muito, o cliente está fazendo compras dos pães embalados, e aí algumas coisas que nós percebemos é que o cliente, ele compra o produto com menos frequência, indo menos vezes no ponto de venda, né, na loja,
mas ele quer que o produto dure uma semana. Então, se o produto da padaria dura 2, 3 dias, o cliente não tem tempo suficiente para consumir esse produto na área, na sua casa, na sua residência. Então, nós precisamos encontrar formas de manter a característica de artesanal, e a gente, se não fizer isso, os concorrentes fazem. Eu estava vendo um pão da Nutrela que está escrito lá, pão sem conservantes artificiais, 0 conservantes artificiais, e dura 14 dias. Então, nós temos de buscar tecnologia. Nós, aqui na consultoria, já pesquisamos isso, entendemos, já descobrimos quais são esses produtos, e é possível a padaria conseguir, sem colocar conservantes artificiais, aumentar o shelf life do seu produto para ficar mais competitivo. Porque a Bimbo acabou de lançar um pão que dura 70 dias, com preço de quilo bem mais baixo do que as padarias, assim como a Balduco lançou, e isso tem tirado muito a venda dos produtos artesanais. Então, isso tem crescido muito. Eu estava num supermercado que ele encomendou um caminhão fechado desses pães e vendeu ele todo em uma semana e meia, em função do preço muito baixo. Então, nós temos o desafio de reforçar a característica dos produtos artesanais, entregar um produto de qualidade, mas ele tem que ter um tempo de validade na casa do cliente de pelo menos 5, 6 ou 7 dias para o cliente consumir esse produto, e entender que nós trabalhamos com produtos que têm pouco índice de produtos artificiais, ou seja, valorização de ingredientes que o cliente conhece, que ele pode encontrar na sua cozinha, que ele pode comprar facilmente lá no seu mercado. Então, dentro desse contexto, a valorização desses produtos. E nós temos que gerenciar a questão do índice de ruptura para poder trabalhar isso no ponto de venda, com a oscilação da frequência do cliente no ponto de venda. Dentro desse contexto, né, nós temos aí a parte de atendimento ao cliente. A parte de atendimento ao cliente, a gente entende que as operações na loja, o envolvimento da equipe, ou seja, tem algumas medidas básicas, como o cliente ele mesmo poder se atender em alguma situação, que na maioria dos casos hoje a gente está tendo que colocar o funcionário para atender. Belo Horizonte trabalha com o conceito de autosserviço, e aí dentro desse contexto, a gente tem que fazer essas mudanças, e aí vem a grande implantação do delivery. Delivery é o nosso grande desafio. As padarias que conseguiram recuperar 90% do faturamento que elas tinham, 95%, 85%, todas o delivery está entre 25%, 20%, 30% do faturamento. E o delivery é o que você vai vender e entregar lá para o cliente. Hoje, as lojas mais estruturadas, elas estão com 15% do delivery voltados para os aplicativos, como o iFood. A venda através de WhatsApp e telefone são vendas que têm um peso significativo, 35% do delivery são as vendas através de WhatsApp. Então, se eu não tenho outro recurso, eu já posso estar trabalhando com a venda através do WhatsApp e através do telefone. Mas existe uma complexidade em termos de operação muito grande. As empresas que foram já as de vanguarda, as pioneiras, já implantaram o e-commerce, que em Belo Horizonte tem umas 5 ou 6 empresas que estão trabalhando com e-commerce. O e-commerce já está representando 35% do delivery. E o e-commerce, ele organiza o trabalho operacional do delivery, porque o cliente entra no site, escolhe os produtos. Aí um panificador estava me dando um exemplo, que o cliente mandou a mensagem pelo WhatsApp que quer um pão de forma. Aí ele foi levar o pão de forma, o cliente falou, mas eu queria o pão de forma integral. E aí eu quero saber o preço, quanto vai dar, quantas gramas. E aí tem uma série de questionamentos que geram uma complexidade no processo de organizar todo esse atendimento e a entrega para o cliente. Mas com o e-commerce, não. Com o e-commerce, você resolve uma série de problemas operacionais, você estrutura melhor e você faz um atendimento direto de uma forma mais organizada. Algumas empresas estão com o e-commerce em peso muito grande, mas a comparação de preço é muito forte. Se a empresa introduziu a parte de produtos de revenda e não tem o cuidado de precificar os produtos de uma forma adequada,
O delivery aumenta a comparação do cliente, porque ele pode abrir vários sites e já saber os preços que você está trabalhando e os preços que os concorrentes diretos. Então, nós precisamos aprender a precificar os produtos. E aí vale uma questão que a gente já vinha falando muito antes, que a gente tem aprendido com os supermercados. 6% do mix são produtos com forte imagem de preço, que precisa saber como precificar. Dentro desse contexto, a gente entende que aprender a precificar e aprender a entender que existe a comparação de preço, isso chega a aprender a comprar. Alguns produtos precisam ser negociados com menor frequência com o fornecedor para que você concentre um mínimo de volume que te permita ter um mínimo de preço para você conseguir trabalhar. Mas aprender a estabelecer markups diferentes de acordo com o que é o produto, ou seja, na revenda, de cada R$1.000 que nós vendemos, o nosso custo de reposição gira em torno de R$680, 68% de CMV em relação à revenda. E aí, para me conseguir isso com preço competitivo, eu preciso saber diferenciar o produto pela força da marca, se ele é um ativador de venda, e isso impacta no delivery, principalmente quando você tem e-commerce. Se você tem e-commerce, você vai ter uma comparação maior. Se você não tem o e-commerce, é praticamente a metade da venda do delivery, né? Que é o WhatsApp e telefone. E as empresas, por enquanto, têm uma pequena participação nessa venda de delivery, de entrega direta na porta do cliente, mas que a gente entende que nos próximos meses deve voltar, e isso vai somar ao e-commerce, somar aos aplicativos, somar ao que a gente está conseguindo aí em termos de resposta, e isso vai garantir o faturamento. Eu estava fazendo uma análise agora à tarde numa empresa que o e-commerce explodiu de venda, e ele vai fazer uma reforma na loja, porque ele não tinha revenda, a revenda dobrou a venda. Na área de fabricação ele está conseguindo recuperar, mas ele tem um novo negócio, que é o delivery. Ele tem um novo negócio, que é a venda online, né? Ou seja, dentro desse contexto, a gente entende que isso é o que vai garantir aí uma saída. A gente estava calculando nessa padaria que o restaurante, quando voltar, vai vender a metade do que vendia antes. A parte de serviços vai cair. A parte de fabricação, com o aumento do mix de produto e tendo mais pessoas na rua, aumentando o fluxo, deve aumentar. E o delivery, a gente entende que ele não vai ficar na proporção que está, mas ele também não vai cair muito, porque muitos novos usuários do serviço de delivery estão aprendendo que esse serviço é muito cômodo, é muito confiável, e acaba que, com isso, a gente consegue ter, vamos dizer assim, sair dessa crise, um novo modelo com negócios diferentes, vamos dizer assim, com um negócio mais estruturado, né? E eu vou dar o exemplo da minha padaria, que a gente não tinha serviço de refeição, eu lancei o serviço de marmita, e já estou servindo aí em torno de 30 marmitas por dia, e antes a gente não tinha esse serviço. A gente passou a servir uma mais popular e uma mais gourmet, e isso está ampliando a venda com um novo mercado, e agora a gente vai está começando a receber o iFood, começamos tem uma semana a estar trabalhando com um aplicativo, e estamos criando um cardápio específico para esse serviço. Então, são grandes desafios que, volta lá atrás, eu preciso contar com a equipe, eu preciso envolver a minha equipe. E aí, dentro desse contexto, na busca de faturamento, eu preciso de ações de mercado, né? O mercado diminuiu e a gente precisa ganhar participação de mercado. Isso é um grande desafio. Qual que é a primeira coisa? Entender qual é o seu público. Vou dar um exemplo de uma padaria que o público dela, antes da Covid, era estudantes de escola perto da padaria, funcionários dos escritórios e pessoas circulando a rua, porque ela não tem estacionamento, e essa loja tinha cerca de 800 atendimentos por dia. Porém, as escolas fechadas, as empresas trabalhando em de casa, home office, poucas pessoas circulando. Então, de 800, 900 atendimentos, caiu para 350, 400 atendimentos por dia e jogou o faturamento para 50% do que era. Qual o grande desafio que foi diagnosticado nessa padaria na área de marketing? Ela atendia um perfil de público com uma característica mais popular,
E os moradores no entorno dessa empresa são pessoas mais sofisticadas, são pessoas de hábitos mais sofisticados que não eram até então clientes dessa padaria. Então, essa padaria vai precisar melhorar a imagem de qualidade dos seus produtos, vai precisar lançar alguns produtos que ela não trabalhava e adequar a nova realidade a um novo cliente. Então, são mudanças muito intensas, num espaço de tempo muito pequeno, onde a gente realmente precisa de um esforço muito grande para fazer isso numa grande velocidade, porque senão os prejuízos são muito grandes. Então, eu tenho que conhecer o meu cliente, conhecer o meu público, para ajustar o meu mix, para ajustar o meu serviço à realidade desse público que eu estou atendendo. As padarias em áreas residenciais que fizeram a adequação da sua estrutura, do seu mix, tiveram respostas mais rápidas. Mas as padarias em áreas comerciais, com venda intensa de serviço, a resposta está sendo mais lenta, porque precisa passar por mudança no modelo de negócio. E aí nós temos um ponto que eu já falei, que é a metodologia de preço, a estrutura mercadológica, ou seja, eu preciso aprender a precificar. Não é colocar 100% em todos os produtos da Bomboniere, em 100% em todos os produtos de frios, em 70% nos produtos de mercearia, e vender arroz com 70% de markup, e vender refrigerante PET com 70% de markup. Se eu não rever isso, se eu não entender, eu estava hoje numa discussão assim numa padaria, ela falou assim, mas eu colocava 50% nesse produto e você está dizendo que eu tenho que colocar com 30%. Eu falo, quantas unidades você vendia antes? Nós fomos olhar pelo software, ele vendia 0,02% do faturamento, ou seja, ele não tinha venda nenhuma. Você vai diminuir o que você não tinha? Você não ganhava nada com esse produto. E aí você agora está atrapalhando a cesta de compra. Por quê? O cliente, ele gasta com as compras de reposição 10% a 15% do gasto que ele tem com as compras de abastecimento, as compras de volume. Nós vamos precisar aprender a disputar um pedacinho mais dessas compras de abastecimento para mudar o perfil de compra do cliente e ele passar a comprar quantidades maiores, porque a gente vai ter preço agora. Se eu não me preocupo com o preço que eu estou vendendo o produto, o cliente mal faz... E aí nós temos algumas ações de mercado que já davam certo antes, já davam certo antes, são os festivais de produtos, mas fazer o festival hoje não significa fazer degustação. O cliente não está permitindo que se faça degustação na loja. Mas a gente tendo uma lista de transmissão de WhatsApp, trabalhando as redes sociais, as mídias, e tendo alguma identificação ali no ponto de venda, você precisa concentrar energia para abastecimento, para exposição, para poder trabalhar um preço diferenciado. E aí a gente tem vários festivais, eu coloquei aqui festival de empada, festival de pizza, festival de rosca, festival de bolo, festival de torta. E aí você criar algum tema para que as pessoas possam saber, não, eu vou na loja na quinta-feira, na quarta-feira, porque é o dia do festival de pizza, que nada mais é do que uma exposição mais agressiva, um preço aí entre 10% e 15% menor para permitir com que o cliente tenha um estímulo. E quem colocou o e-commerce funcionando criou algumas promoções exclusivas para o e-commerce, porque o cliente ligar por telefone para fazer pedido ou usar o WhatsApp, o trabalho que dá para fazer o processo de atendimento, eu estou vendo algumas padarias fazerem cerca de 100 entregas no dia, é desafiador você organizar a logística de 100 entregas. E com isso, através do e-commerce, eu preciso criar alguns atrativos, como cupons promocionais, cupons de desconto, para que a pessoa faça o pedido pelo site e isso melhore e organize melhor o trabalho de atender o cliente na sua casa, né? E aí vem alguns lançamentos de produtos, né? Nós tivemos agora na Páscoa o grande desafio que foi colocar produtos em datas comemorativas, né? Os ovos de Páscoa, que até 3 dias antes da Páscoa não tinham vendido nada. E nos 3, 4 dias da Páscoa a gente já bateu, algumas lojas chegaram a bater recordes de venda e surgiram oportunidades de parcerias, né? Nós, na nossa loja mesmo, fizemos uma parceria com o franqueado da Cacau Show, ele colocou os produtos consignados e nós tivemos um sucesso enorme na venda desse produto. Então, buscar oportunidades de parcerias para impulsionar os seus negócios. Só quem acredita no seu negócio e transmite essa confiança para a sua equipe passa por um momento tão difícil como que nós estamos passando, tão desafiador.
E aí nós entendemos que a gente precisa ter um plano de trabalho. Na minha padaria, a gente fez um mutirão, em 2 semanas a gente fez 80% dessas mudanças e conseguimos recuperar quase 90% do faturamento numa das lojas. A outra loja, nós estamos tendo o trabalho de ajustar o mix ao público, que passou a ser o público do entorno da padaria. É um trabalho mais desafiador, mas nós estamos entendendo que existe um caminho. E aí, com a parceria que nós temos tido com várias empresas, nós estamos mantendo esse trabalho. Então, eu me coloco agora à disposição para perguntas, para que a gente possa conversar um pouco sobre tudo que está sendo falado, todas as alternativas, todas as ações, para que a gente possa encontrar um caminho onde a gente possa enfrentar essa situação, né? Dentro desse contexto, o que a gente pode estar... Vou tirar a tela aqui. Márcio, Oi. Eu já tenho algumas perguntas aqui no bate-papo. O Walter Mendes, ele perguntou assim, uma linha de confeitaria, né, congelada, seria uma boa opção devido à redução na produção? A confeitaria congelada, ela é interessante porque eu posso expor ela na área de venda num ambiente onde está menos 18, com isso eu tenho menos risco de sobra, de quebra de produtos vencidos, e aí com isso eu tenho organizo melhor a produção, porque eu posso produzir uma frequência menor, uma quantidade com um período maior, como uma semana de venda. Então, o produto fresco, refrigerado, ele tem uma validade de 2, 3 dias. E o produto congelado, eu tenho um tempo maior de exposição na área de venda. Como eu também posso congelar minha área de estoque e só ir colocando na área de venda de acordo com a demanda e com o pico de venda que eu tenho. Então, é, assim, uma ótima alternativa. É lógico que depende da localização, mas é uma ótima alternativa para incrementar o mix e subir o ticket médio. A gente sabe que as pessoas não estão comemorando fora, mas em algumas situações elas estão preferindo consumir em casa, né, para poder comemorar alguns momentos especiais. Bom, o Eduardo Machado, ele perguntou assim, como será administrar o e-commerce com empresas tipo iFood cobrando uma taxa de até 28%? Bom, o iFood, ele representa aí, em média 15% do delivery, não é todo o delivery. E a gente tem dificuldade de trabalhar com o iFood, com os chamados produtos de revenda. Você teria que ter um preço para o iFood e um preço para o seu delivery. Mas os lanches e os serviços, é possível absorver essas taxas, porque você tem uma margem de contribuição maior, e aí, como a gente está buscando faturamento para diminuir custo, é viável. As empresas que estão operando com iFood, os produtos de revenda, eles aumentam o preço. Os produtos de fabricação própria, não. Eles mantêm o mesmo preço que eles já trabalhavam. Tá? Agora, o volume, ele não é o volume maior do delivery. Tá? O delivery pelo WhatsApp, pelo telefone, a própria situação da padaria ou e-commerce é maior do que o aplicativo como o iFood. A Ana Caroline, ela gostaria de que você desse um pouco mais de informações sobre a implantação do Marmitex. Bom, o que nós fizemos com o Marmitex foi ter como se fosse um grelhado, dá 3 opções de carne, né? Uma carne uma carne e peixe, e aí você dá uma ou 2 opções de arroz, uma opção de salada, e o cliente escolhe como é que ele vai montar essa Marmitex, como se fosse um grelhado, né? Que era servido até então. Então, é bem restrito o cardápio, um cardápio mais simples, que é um preço mais competitivo. Eu tenho visto o preço entre 17 e 22 reais, e uma marmita mais gourmet na faixa de 25 a 30 reais, aí depende da localização, depende do tipo de público que essa padaria vai trabalhar. Então, é um cardápio enxuto para ser viável a operação. Certo. Só uma pausa aqui nas perguntas antes, só para agradecer novamente a todos vocês. Nós estamos com 85 conexões nesse momento.
Então, por dar continuidade aqui às perguntas, o Márcio Goulart gostaria de saber. Márcio, você disse que o e-commerce organiza a operação do delivery, porque o próprio cliente escolhe, mas a padaria vai precisar de muito mais estrutura? Mesmo assim, você acha que o e-commerce é melhor do que o delivery? Eu acho que ele complementa. Em nenhuma das operações implantadas do e-commerce, ele superou a operação de venda por telefone e WhatsApp. Nós entendemos que o e-commerce é parte do delivery. Então, o cliente entra, ele tem um cardápio, que é o site, onde ele escolhe, já define preço, já define condição, e você normalmente tem um prazo de 48 horas para entregar para o cliente. Já quando o cliente entra em contato pelo WhatsApp ou pelo telefone, eles pedem até 2 ou 3 horas que seja entregue. Então, o que a gente tem através do e-commerce é um tempo melhor para poder organizar o serviço de entrega. Já quando o cliente liga, ele quer uma entrega imediata, de curto prazo. Então, hoje, a metade das padarias, as padarias que já têm o e-commerce não passa de 35% da venda do serviço de entrega em casa. E o delivery, onde o cliente pede por telefone ou pelo WhatsApp, também representa em torno de 35% da venda do que é entregue em casa para o cliente. Tudo isso usa a mesma operação, mesmo número de pessoas na área de atendimento ao telefone ou de atendimento, mais a questão do site, as pessoas para separar as mercadorias e a entrega. Hoje, essas operações dependem do número de entrega. Uma operação com cerca de 20 a 30 entregas por dia, você precisa de 2 motoqueiros por causa do horário e 2 pessoas para poder receber e separar os pedidos. Mas operações mais robustas, com mais de 100 entregas, aí a estrutura envolve carro, envolve moto, algumas empresas já terceirizaram esse serviço de logística, e aí o e-commerce ele permite um ticket médio mais alto. Quando você tem o e-commerce, o ticket médio ele sobe, o ticket médio do delivery, ele sobe para R$80, R$120, e quando você não tem o e-commerce, o ticket médio é menor, ele gira em torno de R$50, R$40, o ticket médio, fica menor, porque a compra média do cliente é menor. Bom, eu gostaria também de complementar a informação, informando que a Márcio Rodrigues Associados tem um e-book que tem mais informações para a implantação de e-commerce e deliveries nas padarias. Né? Lá no site do EAD Márcio Rodrigues, você tem todo o material lá. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou no WhatsApp comercial, que estão nas nossas redes sociais. E ao final da palestra, a gente vai disponibilizar o material que foi apresentado aqui, e aí lá também tem as informações de contato, caso vocês queiram se interessar mais por esse material. Bom, a Tâmara, ela perguntou, implantar uma hamburgueria dentro da organização da padaria seria possível? Eu entendo que sim. Você fazer uma hamburgueria com hambúrgueres gourmet, você explora um pão diferenciado da padaria, lógico que tem que estar fazendo um produto mais gourmet. O iFood, para esse tipo de produto, funciona muito bem. O delivery também funciona muito bem para poder atender. Então, a hamburgueria, normalmente, a estrutura que a gente utilizava para lanche pode ser utilizada. Eu estou vendo até o Ângelo aqui da prática participando, numa padaria que eu estava hoje à tarde, né? Ela vai utilizar o forno express da prática para poder montar o cardápio de lanches e fazer o iFood. Né? E ela não tinha esse equipamento antes e não tinha esse trabalho antes. Então, hoje tem formas de você criar um cardápio que seja interessante e ser ágil e padronizar o processo para poder ter competitividade. Por quê? Você pede, muitas vezes, um lanche pelo iFood, você vai pagar R$30, R$35, quando é uma coisa gourmet, um produto mais elaborado, de uma hamburgueria, por pessoa. E a padaria ela tem competitividade porque ela pode oferecer algo com muita qualidade, num preço mais competitivo, e aí ela ganhar a participação de mercado, que já é a característica da padaria, de ser mais competitiva. A Cristiane Leite, ela pediu para perguntar também, tem alguma empresa de e-commerce que está mais adequada ao mercado de padaria? Bom, eu estou trabalhando com 6 empresas em Belo Horizonte, que essas 6 empresas, elas já estão com bastante experiência em estar fazendo e-commerce, né? Elas já estão com muita experiência em relação a isso. Então, o que que...
O Eduardo Machado está compartilhando tela. Você pode finalizar, por gentileza, Eduardo? Eu acho que é isso que está acontecendo, né? Deixa eu só ver se eu consigo remover ele. Ok, ele finalizou. Então, assim, voltando então à pergunta da Cristiane. a parte de e-commerce, nós temos algumas empresas que já estão elaborando e-commerce, tem algumas empresas que você faz tudo pela internet, já tem empresas profissionalizadas, depois a gente pode passar os contatos de algumas, a Kathleen pode concentrar isso, e aí você faz a pesquisa na melhor opção de negócio, mas já existe delivery muito, e-commerce muito estruturado dentro do setor de panificação, e já com experiência, já com bastante know-how em termos de estruturação, que pode queimar etapas em relação a isso. A Paula Pereira, ela pediu para perguntar, no meu delivery próprio, devo vender no preço de loja? Nós entendemos que sim. O que é preciso é cobrar uma taxa de entrega para valores muito baixos. A prática que tem acontecido no mercado é abaixo de R$50, cobra-se em torno de R$5 de taxa, dependendo do bairro e dependendo do CEP, essa taxa vai de R$5 a R$30. E nas compras, tem algumas padarias que acima de 50 isenta a taxa, tem algumas padarias que acima de R$100 isenta a taxa, mas é melhor cobrar pelo serviço do que aumentar o preço do produto em relação ao preço que é vendido na loja. Melhor cobrar uma taxa de serviço, porque em função do volume que o delivery passou a ter na realidade da operação, a gente está aproveitando a ociosidade das pessoas na operação de loja para poder estar ocupando elas desse serviço de delivery. Bom, seguindo com as dúvidas sobre o delivery, né, que eu acho que é a dúvida da maioria aqui presente, o Márcio Goulart também contribuiu com a pergunta: se prepararmos um bom marketing para divulgar o delivery, depois do período da pandemia, ele também tenderá a continuar crescendo? Não, nós entendemos que, primeiro, igual nós estamos aqui usando uma ferramenta que até então a maioria das pessoas não utilizavam, que é esse aplicativo, a partir de agora a gente sabe como utilizar. O que está acontecendo? Muitos clientes estão vendo a comodidade que é utilizar o delivery, o e-commerce, e vão continuar usando o serviço. Talvez com menor intensidade que nós temos hoje. Uma das padarias, que hoje o delivery representa 25% do faturamento, fazendo uma média de 80 entregas por dia, nós estamos trabalhando com um cenário que a queda será em torno de 40% em relação à situação de hoje, né? Na hora que voltar ao normal. Só que o que essa padaria, que já tinha delivery antes, ela fazia uma média de 15 entregas por dia, 40 entregas de 15 a 20 entregas por dia, vai voltar à entrega corporativa, que é para as empresas. Então, a estrutura de entregar e a entrega para o consumidor final, principalmente se tiver somado, além do delivery do e-commerce, ele continuará tendo uma boa representatividade, porque os clientes estão aprendendo a utilizar esse serviço e vão gostar da comodidade que é esse serviço. Tanto é que algumas padarias já tinham delivery. As que estão tendo melhor sucesso, elas não colocaram o delivery pós-pandemia, elas já tinham o delivery. Aqui em Belo Horizonte, algumas padarias tinham o chamado Telepão há mais de 20 anos, já com esse serviço. Então, o que aconteceu é que essas padarias foram pioneiras e hoje, ou seja, existia antes da pandemia e vai existir depois uma intensidade maior do que o que elas tinham antes. Mas é um serviço que eu acredito que não volta mais, não deixa de existir. Bom, o Ângelo, né, nosso parceiro da prática, eu já quero agradecer a sua presença, Ângelo. Ele mandou uma pergunta aqui. Assim que o Márcio responder sua pergunta, Ângelo, você pode ativar seu microfone para poder também falar um pouco aí do trabalho da prática. Ele perguntou assim: um dos diferenciais deve estar no focar mais em produção própria? Como fica a atualização tecnológica do setor produtivo? Bom, o Ângelo quiser comentar um pouco aí depois, mas a questão da atuação tecnológica no setor produtivo, nesse momento, é muito importante, porque nós precisamos ganhar produtividade. Então, nós precisamos implantar algumas tecnologias que a gente já vinha defendendo para ganho de produtividade, e agora, nesse momento, mais ainda, ou seja,
produtos que a minha fabricação diária é inferior, minha venda diária é inferior a 3 quilos, eu preciso aumentar o volume, e o ideal é utilizar o congelamento para fabricar com menos frequência e maior quantidade. E eu ter uma reposição que me permita diminuir a ruptura, porque eu tenho um estoque regulador. Esse é um conceito que a gente já defendia, e com uma situação como essa, com a diminuição da estrutura na área de produção, eu preciso ser mais eficiente e preciso ter mais condição de atender a demanda com menos estrutura e a tecnologia ao nosso caminho. Algumas empresas estão centralizando a sua produção. Eu estava numa rede de 4 lojas que antes da pandemia a produção era todas em cada uma das lojas, e agora ele está fazendo uma central de produção na loja que tem mais estrutura para poder melhorar a produtividade. Então, isso é importante porque a gente tem o desafio da questão dos custos. Então, isso tanto para ter um produto de qualidade, um produto diferenciado, quanto para ganhos de produtividade. Bom, Ângelo, você gostaria de complementar com a fala? Não, complementar o Márcio é covardia, né? Boa tarde a todos, satisfação estar aqui com vocês. Parabenizar o trabalho, Márcio Rodrigues, associado, e toda a equipe. Vocês têm feito uma ação aí de apoio ao setor ímpar, né? Invejável, e a gente que milita há bastante tempo, e estamos passando por esse momento singular do mundo, né? E eu tenho dito que nós podemos ver o copo meio cheio ou meio vazio. Eu prefiro ver ele meio cheio, porque eu já tive um momento de comentar, né? Todos nós, todos que estão nos assistindo aí, passaram por dificuldade na vida, todos nós, né? Mas nunca nós passamos dificuldades todos juntos, nunca. Jamais foi visto isso no mundo. Então eu vejo isso como um horizonte, né? Para a gente poder enxergar de uma maneira melhor, né? De uma maneira mais positiva. Estamos todos, né, como já tem falado aí, né, na mesma tempestade. Uns numa onda mais forte, outros numa onda um pouco mais suave, mas todos na mesma tempestade. E vamos sair dessa sim. E vamos sair com união, com associativismo, com ligação às entidades de classe, com participação em live dessa natureza, buscando conhecimento, porque longe de nós sabermos tudo, não somos soberanos em nada, e temos que buscar conhecimento mais e mais. O mercado vai exigir de cada um de nós mais sapiência, muito mais, serenidade, sobretudo serenidade, e nós vamos encontrar os nossos caminhos, com certeza, e os nossos caminhos vão se cruzar, e vão se cruzar através de mais união, né? Entre os empresários do mesmo segmento, entre empresários de segmentos distintos, né? Mas vamos encontrar um caminho que, com certeza, será diferente. Será diferente do que foi até então, mas vamos sair dessa. Nós, por parte da prática, o que eu posso dizer é que, sem qualquer tipo de oportunismo, claro, estamos com as dificuldades, como tantas outras empresas, deixando uma parte de funcionários em casa, outra parte em férias, mas o que coube a nós é deixar toda a nossa estrutura tecnológica, toda a nossa parte de canal-chefe, nossos profissionais, à disposição do mercado para prestar a melhor orientação possível das 8 da manhã às 18 horas, seja na parte de gastronomia, no segmento de panificação, para aqueles que têm equipamento nosso ou não, não importa. O que vale agora é apoiar o setor como um todo. E no que diz respeito a equipamentos, nós tínhamos as feiras do primeiro semestre, elas não ocorreram, foram postergadas, né? E nós disponibilizamos esses equipamentos que iriam para essas feiras em condições excepcionais. Vários deles já foram comercializados, mas são em condições excepcionais mesmo. E como nós sempre apresentamos nessas feiras a linha de seminovos, esses seminovos de 2019, 2018, 2017 também foram disponibilizados também com preços assim muito especiais. Foi a maneira de nós entendermos que nós usamos aqui um
um slogan, né? Que é a prática e você, juntos pela alimentação. É a maneira de nós destinarmos ao setor um pouco do muito que o setor passou para a prática ao longo dos nossos 30 anos. Márcio, toda a equipe, Márcio Associados, muito obrigado, um forte abraço e parabéns pelo trabalho de vocês e podem contar conosco naquilo que for possível. Um abraço a todos. Obrigado, Ângelo. Ângelo, muito obrigada, parabéns aí pelo trabalho da prática. Bom, Márcio, o Kleber perguntou assim, ele tem uma dúvida a respeito do pedido pelo WhatsApp. Ele está perguntando se não seria muito trabalhoso ter que deixar um funcionário exclusivo para isso. Bom, nós estamos aproveitando a ociosidade que as pessoas estão tendo em função da diminuição de fluxo de clientes na loja, para algumas empresas. Algumas, elas estão montando estrutura específica. Mas quando você tem uma pessoa responsável pelo WhatsApp, como a gente está falando aí, quem for começar hoje, vai começar entre 10 e 20 pedidos por dia, né? Quem for começar hoje. E aí, com isso, você pode ter uma pessoa no atendimento. Na minha loja, eu comecei com uma das gerentes responsável, porque eu queria uma pessoa que soubesse conversar com o cliente, que soubesse tirar dúvida, que desse informação, que conhecesse os nossos produtos. Quando o cliente pergunta especificamente do produto, eu quero bolo de chocolate, aí vai dizer se é o bolo brigadeiro, se é o com cobertura de chocolate, qual é esse bolo. Então, tem que ter alguém que conheça o produto. Por quê? O atendimento passou a ser nesse modelo. Então, se eu colocar uma pessoa despreparada para atender o cliente, eu já vou me queimar antes de começar o processo. Eu fiz o contrário, coloquei uma pessoa altamente qualificada para poder estar pegando os pedidos, e à medida que foi crescendo, essa pessoa foi delegando, foi dando mais estrutura, e a gente foi envolvendo mais pessoas. Mas a gente começa com os recursos que tem, né? Porque se eu tinha lá 700 atendimentos por dia e passei a ter 350 atendimentos, por mais que eu ajuste a equipe, eu vou ter ociosidade. E aí eu vou ter condição de atender os clientes nesse novo cenário. O Renato Pimentel também ficou com uma dúvida em relação ao WhatsApp, né? O WhatsApp representa um valor maior que o aplicativo dentro do volume total? Foi isso que foi relatado? Pergunto porque ainda não adotamos o iFood ou similares. E o WhatsApp e telefone juntos representam mais de 30% do delivery, da entrega para o consumidor. Já os aplicativos como o iFood representam, em média, 15%. Então, o WhatsApp mais o telefone é mais do dobro do que é através dos aplicativos. Agora, depende muito da sua localização, mas eu estou colocando como exemplo padarias que já estão aceitando os aplicativos, tem o e-commerce, tem o delivery. Tem a padaria que só tem o delivery e passou a aceitar o iFood, também fica nessa proporção, numa intensidade menor. Então, o WhatsApp e telefone são a maior participação. Depois vem o e-commerce, né, que tem crescido, para aqueles que já têm. Mas como tem um investimento para ter o e-commerce, no caso, eu aconselho ter o WhatsApp e o telefone primeiro, os aplicativos depois, e aí, se isso crescer e tiver volume, vale o investimento em fazer um e-commerce. O nosso parceiro, Márcio Goulart, ele mandou uma informação aqui, apenas uma informação, né? O sistema Lince da Tecnoeb tem recursos para vender pelo iFood com preços diferentes, sem precisar fazer nenhuma operação manual. Márcio, você gostaria de falar alguma coisa, né, em nome da Tecnoeb? Se você puder agora ativar o seu microfone. Obrigado, boa noite a todos. Parabéns, Márcio, pelo trabalho que você tem feito aí. Essas lives são muito esclarecedoras, tem muita informação boa aí. Essa informação só que eu passei porque a gente teve uma demanda muito grande de clientes utilizando o nosso sistema de delivery, inclusive disponibilizando gratuitamente o sistema para os clientes. E, imediatamente, muitos deles que estavam operando pelo iFood tiveram essa dificuldade, porque o iFood trabalha com uma tabela de preços normalmente acima da tabela praticada pela loja. E a gente tem um recurso no sistema onde você pode cadastrar essa tabela e ser vendido no caixa automaticamente, sem você precisar ter que trabalhar desconto, acréscimo, precisar fazer qualquer tipo de operação manual. Então, por isso que eu fiz a observação que eu acho que vale, tem muita gente que utiliza o nosso sistema, tem muitos consultores aí
e isso é bom porque minimiza o trabalho do operador da loja aí na hora de fazer a venda pelo iFood, que é uma ferramenta que está sendo muito usada. Obrigada, viu, Márcio, por complementar as informações. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Em relação à produção, Márcio, qual é a melhor estratégia para a redução das perdas em níveis baixos, levando em consideração que os festivais e outras datas sazonais não podem parar? Antes de responder, eu gostaria de esclarecer para uma pessoa que perguntou sobre essa questão da venda média mês por funcionário. O que nós estamos vendo subir a venda média mês por funcionário para 14 mil é em função da revenda, porque a revenda ela sobe o ticket médio, ela aumenta a média de compra do cliente sem puxar a estrutura de custo da padaria. Então, quando eu tenho aí em torno de 40%, 50% da minha venda de produtos terceiros, eu tenho que ter uma venda média por funcionário mais alta, porque meu lucro bruto é menor. Se a gente comparar com os supermercados, que é 23 mil de venda mês por funcionário, e a padaria antes girava em torno de 10 mil, 9 mil, algumas melhores chegava a 12 mil, ela precisa aumentar porque pela perda de margem bruta, de lucro bruto. Então, a área de revenda, você tem que ganhar a produtividade, porque você tem venda com menos margem de contribuição. Então, isso é só para esclarecer. E aí, Kétia, você poderia repetir a pergunta, por favor? A pergunta é, em relação à produção, qual que é a melhor estratégia para a redução das perdas em níveis baixos, levando em consideração que os festivais e outras datas sazonais não podem parar? Bom, as perdas nós estamos percebendo pela diminuição do mix, pela concentração do mix em produtos de maior venda, essa perda. E outra coisa, passar a embalar os produtos, você aumenta o tempo de vida deles de prateleira e com isso você consegue organizar melhor a produção. E o que muitas padarias faziam, por exemplo, com os pães doces, não embalava e o que não vendia no outro dia embalava e vendia mais barato. Como agora só está vendendo embalado, o pão que não vendeu hoje à tarde, amanhã de manhã ele ainda tem boa qualidade, ele é vendido no mesmo preço, sem desconto. E isso diminui as perdas e permite você organizar melhor a produção do produto. Como neste momento o cliente prefere o produto embalado, o que não era a realidade antes do Covid, porque o cliente preferia o produto fora da embalagem para reforçar a ideia de produto fresco. Agora o cliente quer o produto embalado. E com isso você consegue organizar melhor a quantidade que está sendo produzida para conseguir organizar melhor em relação às perdas. E perdas precisam ser medidas. Se você não medir a perda, a sobra, você fica só com o sentimento. E o sentimento é muito vago. Então, você precisa medir quantos quilos você vendeu, quantos quilos você teve que descartar e qual o impacto que tem. Se você medir, você vai ver que é possível controlar, porque você vai identificar os itens mais críticos e verificar. Se eu preciso ter esse produto todos os dias na minha área de venda, eu posso combinar com o cliente através de um festival, de um calendário de produção, que eu vou ter aquele produto só na quinta-feira, ou só no sábado de manhã, ou só terça e quinta. Com isso, o cliente passa a perceber que você tem nesse dia específico, concentra a venda, diminui a perda e você tem aquele produto no cardápio. Se você for fabricar tudo todos os dias, ou o seu mix é muito pequeno, ou você vai ter uma perda muito alta, porque o dia que o cliente compra determinados produtos, no outro dia, boa parte dos clientes não quer aquele produto e a sobra fica muito relevante. Então, tem que fazer um calendário de produção e controlar. Certo. O João Vitor, ele perguntou assim, quais que são os seus principais ativadores de venda nesse momento? Temos uma lista dos produtos que tem marca forte, os ativadores de venda são produtos de revenda. Então, você tem produtos que são escolhidos durante a prateleira que o cliente tem uma forte imagem de preço. Então, nós temos uma lista que foi montada junto com a percepção do supermercadista, que define que leite longa-vida tem uma forte imagem de preço, refrigerante PET 2 litros tem uma forte imagem de preço, e assim como outros. Então, em torno de 1 a 2% do mix, que vai dar mais ou menos 50 itens, 40 itens, você precisa definir como uma referência que o cliente tem de preço. Nós, na consultoria, identificamos e passamos essa lista, mas
pela sensibilidade, quem fica na área de venda consegue perceber quais são os produtos que o cliente tem uma comparação muito forte de preço. Nesse momento, até alguns produtos de higiene pessoal e produto de limpeza, o cliente compara muito preço. Então, o que nós passamos a entender, trabalhando melhor a revenda, é que as chamadas compras de abastecimento, que as compras de maior volume, o cliente tem um cuidado muito grande com o preço e aí você precisa aprender a precificar. Então, os markups variam de 25% a 100%, dependendo de que é esse produto. E 10% da venda de revenda são produtos ativadores de venda. E esses 10% da venda de revenda, você vai trabalhar com um markup um pouco menor e concentrar a frequência de compra, em vez de comprar 2, 3 vezes por semana. Ou você tem um bom parceiro para fazer essa reposição através de atacarejo, por exemplo, que poderia ser uma alternativa para conseguir ter algum preço nesse produto. Mais uma pergunta a respeito da utilização do WhatsApp. O Luiz perguntou, o atendimento por WhatsApp pode ser um pouco mais demorado e por limitação da ferramenta, né, que é no máximo um celular e um computador, dependendo da demanda, não pode criar um gargalo no atendimento? A gente tem visto isso ser trabalhado nas empresas, né? É desafiador, não vou negar, mas eu estou vendo exemplos de padarias com cerca de 80 entregas por dia conseguir administrar. Realmente gera um estrangulamento. Mas os deliveries normais de pequenas padarias ou de padarias em início dessa operação, você vai ter um número de pedidos diário que dificilmente passa de 20. Então, com isso, um aplicativo consegue atender muito bem essa demanda. Somente deliveries com mais de 80 pedidos por dia, que são os grandes, aí você já tem que ter e-commerce, já divide entre e-commerce, aplicativo, telefone, você tem que ter 2 pessoas de manhã, 2 pessoas à tarde, aí você já montou a estrutura para atender. Mas até 20 pedidos é perfeitamente viável. Tem uma pergunta aqui em relação ao conteúdo, né, de gestão de pessoas. Como eu faço para reduzir minha equipe de produção e loja? Existe algum critério para selecionar essas pessoas? Como eu consigo saber a porcentagem ideal de desligamento? Bom, a experiência tem nos mostrado que na área de produção é cerca de 20% do quadro, de 20% a 30%, e na área de loja cerca de 30% do quadro. Na área de loja, todos os serviços que deixaram de existir, como buffet de café da manhã, almoço e lanche, todos esses serviços, já dá para uma ideia de quais as pessoas que estão envolvidas nisso que não têm condição. Mas é importante a análise de quem está dirigindo a empresa, de quem são as pessoas mais comprometidas com a empresa, mais envolvidas, e essas pessoas a gente não gostaria de perder. No caso da produção, as pessoas que têm o que nós chamamos de habilidades chaves, né? De repente você tem um padeiro, um confeiteiro, uma pessoa que trabalha, que tem uma habilidade ímpar e você não gostaria de ficar sem essa pessoa. Mas com a diminuição da variedade de produto na área de fabricação, você tem uma ociosidade. Com a diminuição de volume, de 20% a 30% do volume, você tem ociosidade. E aí é possível reorganizar a produção com um número um pouco menor de pessoas. Se você tem 10 pessoas na produção, vai reduzir para 7, para 8. Você tem 30 pessoas na área de venda, vou dar o exemplo da minha padaria, que tinha 40 pessoas na operação como um todo. Esses 40 pessoas, 20 pessoas eram na área de atendimento, 3 pessoas na área administrativa e 17 pessoas na área de produção. A gente reduziu a produção para 10 pessoas, a área de loja nós reduzimos também na área de loja para 12, 13 pessoas, mais ou menos, na operação, e a gente colocou o delivery, colocou esse novo serviço, mas o fluxo de cliente hoje é menor do que era, e o ticket médio é mais alto, então você consegue ajustar a essa nova realidade. Voltando para o tema de produção, Márcio, diminuir o foco nos produtos de maior valor agregado pode otimizar mais minha produção, já que o fluxo de clientes está reduzido na loja? A gente entende que, mais do que pensar nos produtos de valor agregado, é pensar nos produtos mais complexos para produzir, mas qual que é a situação mais desafiadora? Se o produto tem uma sobra alta e uma venda média dia abaixo de 3 quilos. Então, se o produto vende menos de 3 quilos, que a sobra dele é acima de 30%, com isso eu teria que repensar a continuidade de ofertar esse produto. Ou
eu vou diminuir a frequência desse produto no ponto de venda. Posso fazer um calendário e colocar esse produto com uma frequência menor para que eu tenha menos sobra. Então, não exatamente se o produto é caro ou barato, é o produto que é muito complexo, é o produto que tem uma venda baixa, é o produto que tem uma sobra alta, então eu tenho que levantar isso. Quem fica na loja, eu conheço exemplos de panificadores que, pelo hábito de ficar na loja, quando só de conversar isso, ele já sabe qual produto que sobra mais do que vende. Então, ele vai fazer os ajustes nesse produto para poder ganhar produtividade na área de produção. O Otávio, ele perguntou assim, o sistema da minha loja não tem suporte ao delivery. Gostaria de saber se vale mais a pena contratar apenas uma solução de delivery ou mudar o sistema da loja para uma plataforma completa. Eu acho que o Márcio Goulart poderia responder essa pergunta, viu, Márcio? Se você está acompanhando aí. Não posso sim, só repete a pergunta que eu estava fazendo umas anotações aqui, por favor. O Otávio, ele perguntou assim, o sistema da minha loja não tem suporte ao delivery. Eu gostaria de saber se vale mais a pena contratar apenas uma solução de delivery ou mudar o sistema da loja para uma plataforma completa. Então vamos lá. Aí você tem a questão primeiro de investimento que você vai saber e você vai fazer, depende da sua capacidade de investimento. Claro que você ter um sistema totalmente integrado é muito melhor, porque você vai reduzir o esforço, você vai reduzir erros. Então é muito melhor ter o sistema integrado. Mas se você não pode, nesse momento, fazer um investimento em adquirir um novo sistema que vai requerer que você reaprenda a utilização, faça a instalação, ou seja, ter um processo para que você implantar esse sistema nesse momento, adquira um sistema de delivery independente, nem que você tenha um retrabalho, você vai ter um retrabalho para cadastrar produtos, etc. Um sistema que talvez não vai estar integrado à sua frente de loja, você talvez vai ter que ter um frente de loja específico só para descarregar o cupom do delivery, mas faça o delivery. Não deixe de fazer por isso. É melhor você fazer com um sistema paralelo, não fazer no manual, e num segundo momento que você tiver a possibilidade de integrar, você escolhe o melhor sistema para você fazer essa integração e ter um sistema único. Ter um sistema único tem que ser seu objetivo final, porque ele vai te dar um resultado muito melhor, sem dúvida. Muito obrigada, viu, Márcio, pela sua participação, né? Temos 2 Márcios aí falando com a palavra. Márcio, eu vou fazer uma pergunta minha agora, que eu acho que pode complementar aí com todos. E após a minha fala, eu gostaria que depois que o Márcio responder, né, que o Marcelino, nosso diretor, também tivesse o momento dele para a fala. E aí nós vamos abrir para as perguntas ao vivo aqui. E aí nós vamos finalizar o chat. Márcio, a minha pergunta é, o que você considera essencial que as padarias deveriam ter feito antes ou investido para que a situação de hoje fosse um pouco menos desafiadora? Olha, as empresas que eu estou vendo que levaram vantagem nessa situação crítica, né, pelo menos elas tiveram uma arrancada melhor, elas tinham uma parte de produção um pouco mais organizada, com um pouco mais de tecnologia, porque o ajuste na estrutura da produção não comprometeu o abastecimento, então elas tiveram uma vantagem. As empresas com uma gestão mais estruturada, com mais informação, elas estão tendo respostas mais assertivas, então uma empresa que sabe qual é a margem de contribuição, qual é seu resultado, qual é seu custo, de uma forma mais estruturada, ele tem uma resposta mais objetiva. Na hora de definir essa introdução de novos itens, como a revenda, você conhecendo sobre margem de contribuição, fica mais fácil, mas principalmente as empresas que tiveram um trabalho na área de gestão de pessoas mais estruturado, porque se você não tiver aí 10 ou 20% da equipe com mais resiliência, que possa entrar junto, né, nessa situação e ajudar a resolver, a dar a resposta rápida. Então, quem tem uma gestão de pessoas mais organizada, teve uma capacidade de resposta mais estruturada. Quem tinha uma administração muito centralizada, onde já não contava muito com o apoio da equipe, acabou não tendo o envolvimento das pessoas nesse momento tão difícil, por não se sentir parte do processo, porque já estavam distantes. Então, eu diria que as empresas com uma gestão mais estruturada, com uma equipe
mais envolvida e com ferramentas de informação e alguma ferramenta de tecnologia, estão tendo uma capacidade de resposta muito grande e muito rápida. Se a gente for pensar que em 2, 3 semanas você implanta delivery, ajusta o mix, melhora a produção, reduz custo, você precisa de gente para fazer isso, gente comprometida. E você precisa de ferramenta. Agora, as empresas que não tinham nenhuma estrutura e aí não estão nem habituadas a envolver as pessoas na construção de resultado, não têm realmente dado uma resposta muito rápida. Então, eu estava numa padaria que começou a pandemia com projeção de queda de 60% na venda, ela mudou seu mix, introduziu o produto, fechou seu restaurante, introduziu a parte de conveniência, estruturou o delivery, lançou o e-commerce, organizou a produção e vai fechar o mês de abril com quase 90% do faturamento que ele tinha e com uma situação totalmente diferente e já conversando com o arquiteto para poder ajustar a sua estrutura de loja para poder não perder o que ele conquistou nessa situação crítica de faturamento. O que mais admirei foi a capacidade de resposta. Inclusive, eu convidei essa empresária para um seminário que nós vamos ter na próxima semana com a Ricone Alimentos, um seminário muito estruturado, que vai ser de segunda a sexta, e na sexta-feira essa empresária vai contar toda a sua história e como que ela fez para poder enfrentar essa situação aí que foi muito bem colocada pelo Ângelo, né? Cada um de nós viveu uma dificuldade em algum momento da sua vida, mas tanta gente ao mesmo tempo, eu acho que é a primeira vez na história, e aí nós precisamos unir força e trocar experiência e somar para que a gente consiga superar desafio tão grande, né? E ninguém tem a receita do bolo. Eu estou vivendo isso nas minhas 3 padarias. Uma delas está com uma resposta fantástica, a outra nem tanto e a outra não saiu do lugar. E nós estamos tendo o mesmo esforço em todas elas, estamos tendo que colocar tudo para funcionar, mas às vezes a resposta não vem. Então a gente precisa ter fé e acreditar que a gente vai conseguir virar isso, porque o desafio realmente é grande. Muito obrigada pela resposta, Márcio. Marcelino, com a palavra agora. Boa noite a todos, viu, gente? Cumprimentar o Márcio aí, viu, Márcio? Muito rica o seu direcionamento. E aí eu vou falar enquanto da consultoria mesmo. Nós, da consultoria, criamos um projeto porque a gente viu pelas perguntas que o empresariado está com muitas dúvidas mesmo. O Márcio tem dado esse direcionamento, mas na hora da gente executar, a gente precisa de direcionamento, tirar dúvidas com a equipe em si, não só com o empresário. Então, a gente criou um projeto para acompanhar as empresas nos próximos 5 meses de maneira online, com reuniões semanais via Zoom, usando essa plataforma aqui, e criamos uma condição de pagamento muito facilitada. Você pode dividir o preço do projeto em até 10 pagamentos. Então, o valor dessa mensalidade fica metade do que você paga de salário básico para uma balconista, por exemplo. E aí você pode tirar de uma forma mais detalhada, com o apoio de toda a equipe da Márcio Rodrigues e Associados do Propan, essas dúvidas sobre markup, sobre margem, sobre receita, sobre orientações para a operação de um delivery, o que mudou e as orientações sobre como a gente deve conduzir essas mudanças, o engajamento da equipe, como o Márcio falou. Eu acho que essa pergunta foi muito importante, acho que foi a Catherine que fez, né? O que a gente poderia ter feito antes? E aí, na explicação do Márcio, eu concordo plenamente, né? As empresas mais estruturadas estão tendo uma atração mais rápida para sair dessa dificuldade. Então, aí faz-se mais importante ainda fortalecer os processos, engajamento da equipe, as ferramentas para a gente trabalhar em grupo, né? E aí, nesse projeto, a gente coloca à disposição toda a nossa plataforma de treinamentos online, com mais de 60 cursos, que tem cursos para manual de boas práticas, que nesse momento está sendo muito necessário. Você pode fazer um encontro com um especialista da área, se tiver dúvida no processo de produção, você pode conversar com um engenheiro de alimentos, com um nutricionista, com psicólogos para trabalhar na área de RH, com a equipe que faz, os consultores sêniores que fazem o estratégico, ajudar a analisar e equacionar a questão financeira. Cada um dessas áreas da empresa, você pode ter o suporte num projeto com um custo bem
fácil de você fazer o investimento. E são 5 meses de acompanhamento com reuniões semanais. Era só para esclarecer esse projeto que a gente está colocando à disposição para atender empresas no Brasil inteiro. Tá bom? Estou aberto aí a alguma pergunta que alguém queira fazer. Obrigada, viu, Marcelino, pelos complementos. Teve uma pessoa que perguntou no chat sobre o seminário da Ricone Alimentos, né? Se ele vai ser de forma online. Esse seminário vai ser ao vivo, ele já começa na próxima semana, inclusive na segunda-feira, né? Quem faz a abertura é o próprio Márcio. Lá no nosso Instagram, MR Propan, você encontra o link para poder fazer a inscrição para esse seminário da Ricone. Ok? Então, é só entrar no site do Ricone Alimentos, lá vai ter uma aba do seminário e precisa fazer a inscrição prévia antes, para poder participar. Teve uma outra pergunta no chat, que foi da Paula Pereira. Ela perguntou assim: Márcio, você terceirizou as entregas ou contratou entregadores com carteira assinada? Antes de responder, só para dizer que o seminário da Ricone é totalmente gratuito. É mais uma forma da gente levar informação. Nós estamos levando empresários, eu estou fazendo uma apresentação técnica, e nós estamos levando também pessoas que estão vivendo a dificuldade dentro do setor de comunicação para estar colocando seu ponto de vista. Nós colocamos motoqueiros, nesse primeiro momento, terceirizados, que a gente contratou, mas a gente já tinha um profissional que já era um motorista, que também era motoqueiro, que a gente tem com carteira assinada. Então, nós estamos nas duas modalidades. Se você me perguntar como que os clientes, as 27 empresas que eu estou acompanhando, dessas 27, tem 16 que têm entrega e delivery, e-commerce, estão fazendo esse trabalho, essas empresas, a maior delas terceirizou totalmente o serviço de entrega com uma empresa, mas aí eu entendo que precisa de volume, porque o custo fica alto, e todas que estão menor têm o motoqueiro contratado de carteira assinada e faz um contrato de aluguel da moto ou um contrato de locação da moto para poder ele estar tendo uma ajuda de custo em relação às despesas de combustível e manutenção. Isso fica num custo aceitável, né, entre o valor que você registra o motoqueiro e o valor que você paga de locação da moto num contrato de aluguel. E, muitas vezes, utiliza motoqueiros profissionais freelancer para ajudar a desafogar o volume. Uma das padarias que a gente está acompanhando de perto, agora na Páscoa, ela teve que colocar no site e não pegar nenhuma entrega, porque deu mais de 100 entregas por dia, e isso comprometeu toda a estrutura, e eles chegaram à conclusão que tinha que terceirizar para uma empresa. Ou seja, depende da sua realidade de volume. Até 20 entregas por dia, normalmente a gente começa com um profissional dando suporte, e na maioria das vezes ele é terceirizado. Bom, eu queria só mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Queria também informar que essa palestra foi gravada, então quem quiser depois o material da gravação, a gente vai disponibilizar o link nas nossas redes sociais para poderem acompanhar. E eu gostaria agora, então, de abrir para as perguntas ao vivo, né? Se você tem mais alguma pergunta, se você quer tirar mais uma dúvida, você pode agora acionar o seu microfone e fazer a pergunta para o Márcio. Bom, eu tenho uma pergunta, né, Márcio? Aliás, complementar uma pergunta de uma pessoa que mandou pelo bate-papo aí a respeito de markups dos produtos de revenda, né? A gente tem atendido várias redes de supermercado e a gente nota que o supermercado tem um desejo de se tornar cada vez mais loja de vizinhança, coisa que as próprias padarias já estão nesse lugar. Mas é preciso adequar a questão dos markups, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, só para complementar. No caso dos markups, os produtos chamados de ativadores de venda, que representam em torno de 6% da venda total, eles têm markup entre 25% e 35%. Alguns produtos como produtos de conveniência, aí os markups variam em média entre 45% e 60%. Já os produtos de bomboniere pode variar em torno de 80% a 100%, mas os chocolates em barra trabalham com média de 50%. Então, na média geral, você vai ter 40% de média de markup, 40%, 45%. E vai ter um CMV da revenda em torno de 70%, que é o mesmo padrão que se trabalha com as empresas de varejo.
e isso vai te deixar competitivo e o cliente não vai. Se você for colocar um e-commerce, um site, colocar seus preços absurdos, você não vai ter venda em espécie nenhuma. Então, se você não aprender a precificar, é melhor não colocar o e-commerce. Ou então você não pode trabalhar com a revenda. Se você colocar a revenda, colocar o e-commerce e colocar leite longa-vida a R$ 5,50, com preço do supermercado a R$ 3,69, e o seu preço não for um preço de conveniência, um preço interessante, for um preço dobro do preço, é melhor você não colocar, porque você vai se expor e aí você vai ter um efeito contrário. Em vez de vender, você vai criar uma imagem muito negativa para a sua empresa. Então, a primeira coisa para fazer o e-commerce é aprender a precificar. E aprender a precificar é saber quais são os ativadores de venda, quais são os produtos com forte imagem de preço, quais são os produtos que o cliente não tem imagem de preço. Isso já está estudado, isso já está testado, isso já está funcionando. E nós não estamos competindo com empresas amadoras. Os supermercados estão há anos fazendo isso, sabem como fazer, e a gente precisa ter uma referência. Faz uma pesquisa num site de e-commerce, no supermercado, e você já vai ver as diferenças de preço em relação ao que você trabalha. Você não tem que vender no preço do supermercado. Você só não tem que vender pelo dobro do preço do supermercado. Né? Então, não é igual. Porque a gente, aqui no supermercado em Belo Horizonte, está pedindo 5, 6 dias para entregar, e as padarias estão entregando em 24 horas, compras de R$ 1.000, e compras de R$ 50, estão entregando em 2 horas, 3 horas. Então, nós estamos mais competitivos em termos de velocidade. Delivery também é um setor que a gente tem que dar uma atenção para duas coisas também que são importantes. A questão da logística e como as mercadorias chegam na casa do cliente, né, Marcos? Em relação a transporte, as embalagens que vão ser colocadas à disposição para entregar, como que chega lá o produto, e também aquilo que a gente combina com o cliente na hora que pega o pedido, seja no formato que for, tomar o cuidado para não prometer aquilo que não vai conseguir cumprir em relação à logística, né, Marcos? Com certeza, com certeza. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, fiquem à vontade, gente. Bom, eu gostaria de complementar também que durante a última semana a gente fez vários materiais, né, na Márcio Rodrigues, inclusive a cartilha sobre a nova norma da vigilância sanitária, que o Márcio já havia falado quando ele apresentou a questão de gestão de ambiente. Essa cartilha está disponível nas nossas redes sociais e também pode ser encaminhado por WhatsApp, em PDF. Então, é mais uma informação aí para quem tiver interesse de aplicar. Nós também preparamos um material específico para delivery, né? Temos até um ensino à distância, um EAD, de como implantar o delivery na sua padaria, com várias informações, e a estrutura operacional para trabalhar o delivery já tem isso à disposição também. Gostaria de informar. Bacana. Bom, não houver mais perguntas, eu já queria estender os meus agradecimentos a todos vocês que deram a preferência por estarem aqui, né, adquirindo esse conhecimento junto com o Márcio. A gente aguarda a presença de vocês também no seminário da Recone na próxima semana. E não deixe de acompanhá-la nas redes sociais, que é o veículo mais rápido aí de comunicação entre a MR e vocês, para os próximos, né, próxima produção de material, de conteúdo, para poder ajudar com o setor da planificação. Agradeço demais. Gente, muito obrigado a todos vocês. Contem conosco, nós estamos à disposição e sabemos o grande desafio que é enfrentar a situação nesse momento. E, primeiro, cuidar da saúde, do bem-estar de todos nós e das pessoas que a gente tem como influenciar em relação a isso. Tá? As nossos familiares, nossos colaboradores e todas as pessoas que estão envolvidas. A gente sabe o grande desafio que é. A gente está falando aqui da sobrevivência dos nossos negócios, das sobrevivências nossas, mas a gente sabe que a saúde é o mais importante, é isso que a gente tem que tentar, conviver com as duas situações e nos proteger, ok? Muito obrigado a todos vocês, um abraço a Fernanda, lá do Rio, que está aí, né? O Luiz, aí tem uma turma bem conhecida, estou muito feliz de vocês estarem participando, conte conosco, o que precisar, nós estamos à disposição, ok? Um abração para todos vocês mais uma vez, um abração e agradecimento especial aos parceiros que têm nos apoiado muito, né? A Tecnoeb, o Ângelo, nós temos o pessoal da Canuelas também, da Casa Sol, são empresas que têm nos dado muito apoio para a gente conseguir estar realizando esse trabalho.
Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima.